fui aluno dele durante 4 anos, entre 73 e 73 e 77, 78. E eu parei um ano, estive fora, portanto, aos 78, 79, não é? Portanto, fui aluno dele como professor de História da Cultura Clássica, que era transversal a todos os cursos da Faculdade de Letras, portanto, era um anfiteatro cheíssimo e a maior parte das vezes não nos conseguíamos todos sentar nas cadeiras, sentávamos no chão. Isto hoje seria anormal, não seria anormal. Naquela altura, nem todos os professores os deixavam sentar fora da cadeira formal, digamos assim. Eu nunca tinha ouvido falar dele, tanto dos professores, conhecia alguns quando entrei, mas do Padre Manuel Antunes nunca tinha ouvido falar. E foi um choque intelectual, digamos assim. Portanto, ele era demasiado frágil, fisicamente falando. Era demasiado pequeno para o palco, digamos assim, onde dava aula no Anfiteatro 1. Quase que desaparecia dentro daquele vasto tabulado, quer dizer, uma figurinha que andava ali, não é? Depois começava a falar, havia um burburinho, não, todos a falar, ele entrava, cumprimentava. Quando começava a falar havia quase imediatamente um silêncio unânime para ouvir as explicações dele. E o choque foi que ele era sacerdote, era jesuíta, como todos sabemos, não é? Vestia, pelo menos nos primeiros anos, vestia exatamente como um jesuíta ou como um sacerdote e estávamos à espera de uma aula formal. Portanto, não direi eclesiástica, também seria exagero, mas uma aula formal, um pouco burocrática, com leitura de texto e depois citação aquele historiador, era a História da Cultura Clássica, aquele filósofo e tal. Portanto, seria assim que o outro professor daria, portanto, depois a integração pequena, sempre que naquela altura não se dava muita importância à questão social, portanto, e depois ler-se-ia uma ode, depois ler-se-ia uma parte do Homero, mas não. Ele começava a falar vibrando, todo ele vibrava a falar. A vibração saía-lhe da voz. O corpo não tremia nem nada, ele era muito calmo, ou pelo menos muito sereno, não sei se por dentro era, mas as aulas dele eram serenas, mas altamente vibrantes e estimulantes. Começava a falar de uma maneira sem olhar sem seguir, sem ler nenhum plano de aula, possivelmente tê-lo-ia, mas tê-lo-ia tão bem feito que já o tinha dentro também já dava cultura clássica há mais de 10 anos, não sei bem, mas pelo menos há mais de 10 anos. E, portanto, havia já um convívio, já tinha feito a sebenta, portanto, havia um convívio dele com estes temas. E nós ficávamos chocados no sentido que ele, quando começava a lecionar, era totalmente diferente daquilo que esperaríamos um padre católico, portanto, uma estrutura mental eclesiástica bastante formal, muito burocrática, muito, desculpa a expressão, muito decente, isto é, segundo todos os protocolos da arte de bem falar. Não. Por exemplo, ele persuadia pelo saber que tinha e não pelas histórias ou pelos episódios dramáticos, alguns trágicos, porque a Grécia é isso mesmo e a história de Roma é isso mesmo também, que pudesse dizer. Nós ficávamos encantados pela maneira simultaneamente erudita e poética pela qual ele dava aula. E foi isto que me chocou. Portanto, verdadeiramente foi isto que me chocou. Um padre lírico, erudito, poeta, quer dizer, com um timbre poético na aula, portanto, apontava muitas vezes para o futuro, no sentido de desejar uma certa universalidade dos bons sentimentos do homem,
da boa sensibilidade do homem, aquilo que ele depois vem a escrever em 77 ou 78 ou 79, no Repensar Portugal, a revolução da sensatez, da sensatização. Ou seja, eu recordo que nesse ano, que em 75, depois continuei a inscrever-me, deixou de haver aulas formais, passou a haver seminários, eu inscrevi-me em todos os seminários com ele e tive durante 4 anos sempre com ele e era o meu professor preferido de longe. E repito, não por qualquer outro motivo, senão pela erudição, pela poesia, pela erudição que ele transmitia nas aulas, uma erudição sólida, mas simultaneamente poética ou lírica, ou seja, não era a tal erudição académica, formal, burocrática, como eu disse, não é? Nas aulas dele, a cultura fazia-se vida, de facto. E ele narrava episódios da Odisseia, da Ilíada, por exemplo, ou da Eneida, do Virgílio, narrava episódios como vivendo-os, quer dizer, de tal maneira estava tão comprometido na intriga dos episódios, na narração dos episódios, nós ficávamos de boca aberta. Nenhum de nós tinha lido nenhum destes livros completamente, líamos uns pedaços e tal. Ficávamos absolutamente, só nos apetecia ir ler. Mas isto era como acontecia. Depois, quando eu ia ler, e depois aquelas ilusões da juventude, tentava ler em grego, tinha tido 2 anos de grego, era absolutamente impossível. E depois li em francês, não havia tradução. Havia uma tradução do Padre Freire, não é? Agora já não me lembro bem. Mas eu lia nos livros de Bosch da França, franceses, e tornava-se extremamente difícil, acabava por desistir. Quer dizer, o entusiasmo, o elan que ele me passava, depois morria perante as minhas limitações do grego, do francês. Ler a Ilíada em francês não é como ouvir um diálogo ali em Paris hoje. Não é? Por outro lado, havia nas aulas dele um sentido futuro. Eu lembro, ou pelo menos talvez tenha trabalhado as memórias e agora isso dá-me a impressão que me lembro, não tenho a certeza absoluta, que a palavra que ele utilizava mais, isto a seguir ao 25 de Abril, era a palavra comunidade. Portanto, tinha havido 25 de Abril, tinha havido uma revolução, saneamentos, o Império estava a desabar, deu-se o 11 de Março, houve comissões de trabalhadores, comissões de moradores, nacionalizações, os bancos são nacionalizados, os seguros são nacionalizados, o exército torna-se revolucionário, o exército antigo e tal. E nós tínhamos aulas todos os dias, quer dizer, todas as semanas com ele nunca faltava. No dia 25 de Abril, já agora um parente que não faltar, no dia 25 de Abril ele tinha marcado uma frequência, era assim que se chamava, de cultura clássica. E apareceram 3 ou 4 alunos, eu apareci, e ele cá estava, absolutamente preparado para fazer a frequência e dizer: as revoluções passam e a cultura clássica continua. Foi o que ele disse, exatamente, não no sentido de não adesão, ainda nem se sabia o que era, portanto a frequência era às 9 da manhã, não se sabia bem para que lado parava a revolução. E não fez, com 4 alunos não fez, ele teria uns 200, 300 na cadeira, não fez, diz: olha, vou-me colar ao rádio, disse-nos aos alunos, vou-me colar ao rádio. Portanto, naquela altura havia televisão, mas não sei, ele disse: vou-me colar ao rádio para ver para que lado cai a revolução. Portanto, e disse para irmos para casa, porque as revoluções acabavam sempre em sangue. Portanto, era a experiência. Nós não fomos, portanto, eu e o Arruda, que era aluno dele, também era um aluno de Filosofia dos Açores, fomos para a Baixa, encontramos lá o Luís Andrade, que era outro aluno e tal coisa,
e ao meio da tarde, o Arruda, o Arruda recebeu um tiro atirado da varanda da PIDE, pelos PIDs, e morreu. O Arruda morreu nesse dia. Portanto, a Revolução, para nós, os dois, acabou, de facto, em sangue, nesse aspecto. A palavra que ele dizia, portanto, com estas revoluções, nas nacionalizações, na transformação da estrutura social, na tomada de poder pelo MFA e pelo Conselho da Revolução, constituído só por militares que impunham uma ordem constitucional ou paraconstitucional a Portugal, a palavra que eu me lembro que ele utilizava mais, nunca se referindo diretamente a Portugal, porque nós dávamos Platão, dava Aristóteles, era sempre comunidade, a palavra comunidade. Era a palavra, dava-me a impressão que ele era jesuíta, tinha a tradição das comunidades jesuítas, com os seus exercícios. Possivelmente, eu lembro-me dele falar um dia nas missões, do Padre António Vieira e do chamado das missões do Paraguai, na América Latina, reduções ou missões e tal. E ficava com a sensação, eu não tenho a certeza, mas eu vou ler agora, vou reler o Repensar Portugal, para ver se a palavra comunidade aparece lá assim muitas vezes, que era pela comunidade social que se fazia a ligação entre o indivíduo e a massa, entre a instituição, as instituições e os membros dessa instituição. Ele falava, até dando Platão e dando Aristóteles, falava de uma maneira negativa, muito negativa, tanto do individualismo atomista, que era assim que ele se referia ao liberalismo, o individualismo atomista, narcisista, hedonista, materialista, se tivesse vivo hoje diria consumista, palavra que não lembro que ele empregasse. Falava muito na Grécia, nas assembleias gregas, as eclésias e tal, e na maneira como em Atenas se tinham conseguido conciliar essa visão, uma visão de futuro de Atenas, da cidade-estado de Atenas, com a vontade de cada cidadão, não englobando os escravos, evidentemente que estavam fora disso. Lembro-me de ele dar como exemplo máximo do bem comum. A comunidade dirige sempre ao bem comum, é como ele dizia, do bem comum do Péricles. O Péricles, portanto, o democrata grego, que foi eleito 20 e tal vezes, de 20 e tal anos seguidos, então, de inventar obras públicas em Atenas para dar trabalho aos seus cidadãos, não é? Portanto, isso era justamente o bem comum e a simbiose da comunidade na mente dos políticos que fazia com que, neste caso, inventasse inclusivamente trabalhos, inventasse obras públicas, não porque precisasse, claro que ele embelezava Atenas e adornava Atenas, mas não porque precisasse, mas porque sentia que aquela massa de pessoas que afluía a Atenas, antigos rurais e hoje artesãos desenraizados, a competirem uns com os outros, precisavam de algum auxílio do próprio Estado. Portanto, a comunidade parece-me, é isso que eu vou rever agora para o Congresso. Queria apresentar uma comunicação nesse sentido. A comunidade aparece como justamente o ponto focal da sociedade. E penso que esse ponto focal da sociedade em direção a um bem comum. Não que haja comunidades universais, isto é, iguais em todo o lado, isso é quase um centralismo da comunidade, mas cada instituição promover a sua própria comunidade. Assim, a comunidade académica é tem leis, tem regras, protocolos, digamos assim, diferentes da comunidade dos bancários ou do banco, não é? Mas ambos, ou dos bancos, ou dos políticos, ambos todas as comunidades devem trabalhar para esse bem comum. O bem comum era sempre a realização média dos indivíduos, um pouco a de Aristóteles, não é?
um pouco a Aristóteles e um pouco a jesuíta também. O bem comum é a realização, não é a felicidade, digamos, era jesuíta e, portanto, a penitência continua a ficar muito forte e o sacrifício é católico, cristão e a vida é uma penitência, mas uma realização média de cada um dentro da própria comunidade. Para isso tem que participar. Se sente excluído da comunidade, quem quiser auto-excluir-se, isto é, não falar, não participar, limitar-se a estar presente, como as pessoas que só votam, mais nada, e não querem intervenção política, tem todo o direito a isso. Mas cada comunidade deve tentar que os seus membros possam, participando, atingirem alguma realização. E, nesse sentido, era um exemplo para nós, porque nós saímos das aulas dele e das aulas de filosofia, em geral, nessa altura, e víamos manifestações radicais de esquerda, manifestações radicais de direita, quer dizer, assistíamos na faculdade a saneamentos, assistíamos a conselhos diretivos, penso que era assim que se chamava, que eram levantados num dia e na semana seguinte deposto. Ele próprio pertenceu a um, lembro que o professor Lindley Sintra, que depois foram saneados, foram demitidos dessa comissão, ele nunca foi saneado. Havia aulas que se transformavam numa... não sei se dizer o nome hoje talvez seja ofensivo, mas uma certa chicana política, não é? Sobretudo quando se encontravam, não interessa dizer o nome, mas um aluno anarquista com um aluno nacionalista, por exemplo, patrioteiro e tal, com o império e tal. Havia logo ali um quiproquó entre os dois que anulava praticamente a aula, tendo em conta que a aula era uma comunidade académica que vinha estudar Platão, não vinha discutir o império, não podia fazer nada, não vinha discutir a política lá de fora. O professor Abraão Antunes disse uma vez, lembro perfeitamente, dizer que, muito bem, tem partidos políticos, tem manifestações, tem organizações extra-universitárias, organizações universitárias que podem dizer isso tudo. Aqui, cada minuto que tirarmos ao Platão, ficamos a saber menos de Platão. Ele era, nesse sentido, era bastante rigoroso, muito rigoroso. Portanto, do ponto de vista académico, era bastante rigoroso. Não me lembro dele reprovar, assim, os seminários eram poucos, éramos 10, 12. Naquela altura, as grandes multidões de alunos, portanto, estou a falar nos 3 anos a seguir ao 25 de Abril, inscreviam-se em seminários mais avantajados. Filosofia da linguagem, a filosofia das revoluções, marxismo-leninismo, houve uma cadeira, marxismo-leninismo, ou os marxismos, assim uma coisa, a revolução, as revoluções, teoria das revoluções, a filosofia do desejo, estética. Ninguém se matriculava em Platão, Aristóteles, Idade Média, por exemplo, também com o professor Pato Cerqueira, também tinha poucos alunos, que eu depois inscrevi-me uma vez. Ninguém se matriculava nessas disciplinas que eram consideradas assim um pouco ultrapassadas, digamos. O que interessava era fazer a revolução, não é? E portanto, ele tinha 10, 12 alunos. Dialética tinha imensos alunos. Eu inscrevi-me uma vez, vim embora, era tanta gente. Portanto, ele podia promover aquilo que ele chamava a comunidade dentro da própria seminário. Chamavam seminários que tinham a duração de 1 ano. E aconteceu, o primeiro seminário correu tão bem, foi Platão, que eu e outros alunos resolvemos reprovar para no ano seguinte termos Platão novamente, senão podíamos repetir a cadeira. Não é? E dissemos a ele, e ele ficou sensibilizado, e até justificámos porquê, porque tínhamos estudado aquele outro diálogo de Platão, mas gostávamos de estudar uns da época mais tardia, como o Parménides, o Política, etc. E então, não reprovem que eu vou fazer o Platão 2. Eu fiz Platão 2, eu acabei por ter Platão 1, Platão 2, Aristóteles 1, ainda tive outra disciplina, e Ontologia. Foi os 4 anos. Ontologia, foi aquele ano em que ele começou a adoecer, não é?
Ele morreu depois, já não estava a dar aulas, mas começou a adoecer e, portanto, notou-se nesse ano o menor ímpeto. Mas toda a minha e a dos outros alunos, e agora essa ontologia já era uma disciplina obrigatória, portanto já tinha acabado esta fase e já tinha passado novamente para disciplinas, ainda não havia o regime de... portanto, exatamente. E ainda toda a minha estrutura e a dos alunos daquele ano, da estrutura mental ligada à ontologia, pertence integralmente a ele. Portanto, eu lembro. E é espantoso, porque, sendo jesuíta, pensávamos que desse uma ontologia só vinculada, ou pelo menos muito ligada às ontologias tomistas, augustiniana não, mas tomista. Mas não. Ele tinha um conhecimento tão vasto da ontologia neste caso, que tudo o que tinha saído nos 2, 3, 4 últimos anos, em França, Inglaterra, Alemanha, Itália, não sei, mas França, Inglaterra, Alemanha, ele tinha lido e, portanto, dava-nos as últimas visões sobre, naquela altura, hoje até já está um bocado ultrapassada, mas naquela altura já pós-heideggeriana, em 1970 e tal, era qualquer coisa de super avançada, como ir a Marte e esquecer a Lua. Portanto, dava-nos a ontologia pós-Jacques Maritain, pós-Teilhard de Chardin, portanto, católicas, mas pós-tomistas saídas em França. Lembro-me que lia, pelo menos, levou várias vezes para a aula L'Esprit, portanto, uma revista que é a primeira revista que tem uma adoção direta ao Concílio Vaticano II. Já existia antes, não é? Mas tem tem um conjunto bastante de artigos sobre o Vaticano II, que depois li ao Tempo e o Modo, que era uma revista, portanto, estamos a falar neste caso em 73, porque o Tempo e o Modo depois tem uma deriva marxista, neste caso ainda era dos chamados católicos progressistas, em 70. Quer dizer, agora não me lembro as datas e tal, mas o Tempo e o Modo do Alçada Batista, do Pedro Taman, do Bernardo da Fonseca. O momento de viragem, não do professor, mas do intelectual, para mim foi o Repensar Portugal. Portanto, até ao Repensar Portugal, ele era o grande professor de ontologia, de cultura clássica, da filosofia grega, de civilização romana. Era esse o grande professor, não é? Mas não ultrapassava essa dimensão. Eu não lia a Brutéria, não é? A Brutéria era lida só por pessoas muito ligadas à Igreja, ou professores de filosofia. Como aluno de filosofia não lia a Brutéria, portanto, sabia que ele era o diretor da Brutéria, mas não sabia. E o Repensar Portugal é um livrinho pequenino, sai quando Portugal está totalmente desequilibrado, portanto, sai o Portugal, tanto o Labirinto da Saudade sai em 78, o livro dele sai em 79, é um ano depois, não é? O Labirinto da Saudade faz um repensar de Portugal desde a fundação, à vol d'oiseau, considerando que Portugal vive num irrealismo prodigioso, e Repensar Portugal fala mais daquele momento, ou seja, mais do século XX, e considera, tal como o Eduardo Lourenço, considera que Portugal é um país profundamente desequilibrado. Ora cai para uma exaltação, qualquer que ela seja, ora cai para uma depressão. Falta-nos aquele ponto intermediário que a comunidade e o bem comum definem. Faltava-nos. Repensar Portugal é justamente apontar isso. E tanto quanto se dizia,
até acho que os jornais disseram isso, agora não me lembro onde é que fui buscar a ideia, os conselhos que ele dava ao jornal Ramalhete, enquanto Presidente da República, viravam justamente para ele ter sempre em conta, em qualquer lei, o bem comum. Portanto, e o bem comum era a realização média de cada cidadão a que a lei diria respeito. Se fosse uma lei sobre contabilidade, os contabilistas, não se podia cair para o lado dos contabilistas, nem cair para o lado só das pequenas empresas que os contabilistas faziam a contabilidade. Tinha que se encontrar esse bem comum. E o apelo que ele faz é justamente nisso. No campo da Igreja, é importante, lembrei-me agora, ele falava, e penso que foi o primeiro, na Faculdade de Letras, que me recordo foi o primeiro, ele falava do cristianismo, ele não falava do cristianismo, ele falava dos cristianismos. Isto é um espírito de Vaticano II. Portanto, não punha num lugar totalmente inferior ao herético, um lugar herético, os diversos protestantismos e evangélicos que existiam. Não andava a elogiá-los, digamos assim, não é? Aliás, ele nem falava de aspectos da Igreja, ou litúrgicos, ou apostólicos, nas aulas, não é? Mas, dando cultura, e clássica, e ontologia, tinha que falar, obviamente, do cristianismo. E recordo-me dele dizer, eu que tinha sido catequista e tal, ele falava em cristianismos. E, portanto, eu partia do princípio, sobretudo na Idade Moderna, portanto, desde Lutero, não é? Não era cristianismos no sentido das comunidades cristãs que existem, não. Havia, de facto, 2 ou 3, agora não interessa, cristianismos que eram diferentes na liturgia, mas cá está, os eram ecuménicos. Todos se dirigiam para o mesmo ponto focal, que era o ponto focal da universalidade da mensagem de Cristo. Gostassem, o não academismo. O não academismo, como é que é dizer? Eu não queria falar de nomes, mas só havia naquela altura, na Universidade, da Faculdade de Letras, na Universidade, Faculdade de Letras, só havia um que neste sentido se igualava a ele, mas que derivava para grandes tiradas retórico-românticas que elevavam os alunos, mas não acrescentavam conhecimento, que era o professor Vitorino Mésio, não é? E nesse sentido, o professor Vitorino Remésio era um não académico oficial segundo uma tradição da academia em que erudição, por vezes superficial, circunstancial, até grotesca. Eu lembro de um professor que tinha ido um fim de semana a Londres comprar uma revista que falava sobre tinha um artigo sobre Leibniz e ele não podia passar sem esse artigo e foi a Londres e tinha lá uma pessoa conhecida, ele tinha estudado aliás em Londres, pegou na revista e voltou, claro. E isto é o academismo no sentido, grotesco não, mas no sentido retórico, uma espécie de fuso que rola sobre si próprio e que considera que a falta de um artigo de 10 páginas sobre Leibniz, escrito por tal pessoa, é um pecado. Isto é uma forma de ser académico. Portanto, digamos que este academismo está fora de todo o humanismo. O academismo do professor Vitorino Mésio tinha um anti-academismo muito fundado na eloquência, na retórica, na grande cultura que ele tinha. E, portanto, qual fosse o tema, por exemplo, assisti uma aula dele, eu não era de românica, eu assisti uma aula dele, eu também atraía aos alunos, e, portanto, nós íamos muito às aulas desses professores, era ele, era o Matoso como assistente, era
o Lindley Sintra atraía muito, também dava aulas absolutamente maravilhosas sobre linguística, com exemplos vivos, por vezes gravados, por vezes ele imitava a focalização de Miranda do Douro, de Alvas, Porto Alegre, etc, etc. O Vitorino Mésio tinha essa retórica da erudição, portanto, e uma aula dele sobre rosas começava nas cantigas de amor que citavam rosas, não me lembro agora, mas qualquer coisa assim, e ia até à Florbela Espanca, que citava rosas. E durante 2 horas da aula tínhamos ali uma explanação de uma poesia, da história da poesia portuguesa, só à volta de rosas, por exemplo. Isso, às vezes, isso era fundamental na sua erudição académica, mas a maneira como ele passava de tema para tema, de época para época, etc., obedecia a uma grande oratória em que ele ia atraindo os leitores. Exatamente como na televisão. Exatamente que as aulas dele eram muito parecidas com a televisão, os temas é que eram diferentes, os temas eram temas académicos. A estrutura, a forma, era muito semelhante. Portanto, era um professor que tinha todas as qualidades. Era bom comunicador, era bom pedagogo no sentido grego, de levar a criança a pensar por si próprio, era extremamente culto, bastante erudito, como deve ser um professor. Eu, mais tarde, vim-me, professor do ensino secundário, vim-me a dar aulas à maneira como ele dizia também, à maneira como ele fazia. Ele, às vezes, tinha uns pequenos esquemas no quadro, mas aquela palavra muito importante, ele tomava nota, que é para nós não nos esquecermos daquela palavra. E eu vim a fazer isso depois como professor do ensino secundário, a tomar palavra ser em grego, palavra ser em latim, palavra ser em alemão, palavra ser em francês, etc. Recordo-me de um colega nosso, que eu já não me lembro o nome, portanto, isto foi há 70, 80, 90, há 40 anos quase. Trazia um livro sobre Platão, editado por uma universidade francesa. Portanto, ele era filho de imigrantes e, portanto, os pais mandavam de lá coisas que saíam assim e tal. E ele levou para a aula para mostrar ao professor, não é? Orgulhoso e tal, e o Padre Antunes fazer-lhe um grande elogio, mas já não o deixou levar o livro para casa. Quer dizer, ele levou para ele ler primeiro não sei se o outro tinha lido, para o ler, quer dizer, a avidez de curiosidade era tão grande que ele, tanto o outro, recordo que o outro depois acabou por dar o livro ao Padre Antunes. Isto vai porque outro aluno, agora não Platão, mas outro autor grego, que não era Aristóteles, não me lembro bem qual é, mas é tipo Pitágoras, Parménides, um autor mais não tão grande, trouxe também um livro, portanto, e que tinha acabado de sair, não sei qual é a nacionalidade que saiu, e tinha, não sei como é que ele arranjou. E lembro-me de ele ir para a aula todo entusiasmado. Este livro o Padre Antunes não conhece. Já conhecia. Deu os dois casos. Bem, isto não, naquela altura não tinha importância nenhuma. Nós já sabíamos, se ele não tinha lido, queria ler. E que ele lia o máximo que era possível. E ele dava-me a impressão, não é? Que dentro os jesuítas têm uma rede de contactos internacional e, portanto, estudam-se, cada grupo de jesuítas envia para os outros, para além daquela carta anual, não sei se ainda enviam ou não, mas enviam informações. Ele próprio também ia ao estrangeiro nas férias, várias vezes, pelo menos, foi várias vezes. A metodologia dele é universal e é sempre válida. É encantar o aluno. Portanto, é encantar o aluno pela matéria, não é pela pessoa, é pela matéria. Fazer com que o aluno, não direi que se apaixone pelo Platão, claro, não, mas que se sinta atraído.
e sinta, quando acaba a aula, que deve, à tarde, por exemplo, continuar. Nós tínhamos aulas de manhã, eu ia até casa, almoçava e depois continuava, ia para a biblioteca e continuava a ler coisas que tinha lido de manhã, tinha ouvido de manhã. Portanto, o encantamento significa que aquilo que é verdadeiramente cultural transita para a mente do aluno. Não matéria, não esquemas, portanto, não conteúdos em que o aluno vai decorá-los, mas complexos comportamentais. Portanto, nunca está quieto, por exemplo, na sala de aula. Era o que acontecia, ele transitava daqui para ali, aproximava-se mais do anfiteatro, da parte dos alunos e tal. Estava sempre a mexer-se, sentava-se às vezes, mas não estava ali. Pelo contrário, por exemplo, de outros professores, agora não interessa, que sentavam-se e ficavam estáticos ali, estavam em pé, estáticos também. Às vezes iam um bocadinho ao quadro, escreviam uma palavra, sentavam-se. Portanto, um bom professor, a todos os níveis, e isto é universal, é aquele que atrai o aluno para a sua matéria. Atrai-o e persuade-o a estudar, a seguir, a continuar, a fixar até na memória determinadas palavras que são o coração da mensagem, digamos assim. Das primeiras aulas até, recordo-me, eu estava virgem de vir para a universidade, queria ansiosamente vir para a universidade, e ele contou-nos a história da descoberta de Troia, das ruínas de Troia, as 5, 6 ou 7 camadas, agora já não me lembro, desde o século XIX, com a aventura daquele alemão que gastou o dinheiro e gastou a vida toda para descobrir que Troia tinha existido, não era ficção, não era romance, não era poesia só, tinha existido de facto uma civilização, pelo menos uma cidade chamada Troia, tinha sido atacada pelos gregos, etc, etc. Ele contou-nos essa história até à descoberta, portanto, do linear B, portanto, que era a última, agora não sei se há mais, naquela altura era a última transcrição do alfabeto minoico, não é? Alfabeto minoico, exatamente. Depois voltava e mostrava aquelas ruínas que tinham sido descobertas arqueologicamente, mostrava como é que elas apareciam justamente no poema, não lembro qual, sobretudo na Odisseia. E, portanto, ele estava a contar-nos uma história de encantar para jovens universitários. Não era uma história de fadas, claro, tudo aquilo tinha existido, mas uma história de encantar, em que ficávamos desde o momento em que Troia não existia, na realidade, até o momento em que já se confrontava os poemas com os versos, com a própria realidade das pedras. Pronto, quer dizer, era um professor, para mim foi um professor perfeito, sendo que não há nada perfeito e, portanto, certamente sentar aqui alguém a dizer mas eu não percebia nada das aulas dele. Havia meninas, desculpe, eram mesmo duas, portanto, não é meninas no sentido que as mulheres não são inteligentes. Estava lá, ele citava sempre a Helena da Rocha Pereira, por exemplo, o livro dela, da Gulbenkian, no Estudo de História Clássica e tal. Portanto, não era isso, mas havia duas meninas, né, eram minhas conhecidas e tal, que diziam, eu não percebo as aulas dele, eu não percebo, quer dizer, pronto, estavam à espera daquele professor mais antigo, pronto, também não quer dizer nomes, que, portanto, A mais B mais B mais B igual a D. Pronto, e eles, A mais B mais C igual a D, punham na frequência e tinham 15 a 6. Pronto. Ele não era professor desses, portanto, ele, digamos que era um professor que utilizava mais a abdução criativa do que, e até a indução amplificante, assim, dos alunos, do que propriamente a dedução. Dizer uma coisa.